Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, começando agora e em alguns vídeos mais para frente, eu vou ensinando para vocês talvez um dos maiores mistérios, se não for o maior mistério para quem trabalha com televisores LCD e LED, quem trabalha em conserto ou com o conserto desses aparelhos, que é o funcionamento da placa Tecon, que é aquela placa que vai ligada no display, que é a placa que vai produzir a imagem para o display. Então é assim, eu selecionei o esquema elétrico de uma placa Tecon, da TV LG de 26 polegadas. Agora, placa Tecon é muito difícil você achar o esquema elétrico. Você acha uma ou outra coisa aí pela internet ou em lojas de esquema, por exemplo. É coisa mais difícil que tem você achar essas placas Tecon, o esquema elétrico delas. Por que é difícil? Porque normalmente o fabricante do TV, ele não é às vezes não é o mesmo fabricante da placa Tecon, ele compra a placa Tecon de outro fabricante. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com placas inverters dos televisores LCD, que nem sempre o fabricante da TV é o mesmo fabricante da placa inverter. E a placa Tecon é mais ou menos por aí, tá? Então eu peguei uma placa aqui de exemplo. Os circuitos básicos do Tecon, da placa Tecon, você vai encontrar em todas elas. O que muda de uma para outra é a arquitetura. Cada placa usa um CI diferente. O circuito corretor do gama também é diferente de uma placa para outra. Tá? Os CIs que usam para essas funções são diferentes. O CI que se usa na função da fonte também é diferente. Então, para você ter uma ideia de como funcionam essas placas, eu vou usar esse esquema elétrico aqui. Na verdade, esse esquema elétrico eu já havia falado para vocês num outro vídeo aí. Ele pertence, não sei se, na verdade não é que ele pertence. Eu peguei ele no site da maiseletronica.com.br, tá? Então tem aí eu vou deixar até a descrição no vídeo aí para vocês, tá? Mas eu peguei no site deles, o maiseletronica.com.br. Vou deixar o link do site deles aí na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai usar esse circuito aqui como base. Muito bem. Então, o que a placa Tecon faz? Primeiro, aqui ela está dividida em duas folhas. O esquema elétrico está dividido em duas folhas. Numa folha nós temos o controle do display, que o básico da placa Tecon é controlar o display, é produzir ou fornecer a imagem para o display reproduzir. E na outra folha nós temos o circuito de alimentação, que é o BIAS. Vamos esticar aqui, ó, o circuito BIAS, que é o de alimentação, e o circuito de correção do gama. O gama, como vocês sabem, é uma combinação entre o brilho e o contraste da imagem. Eu já expliquei isso em outros vídeos, tá? Então nós temos essas duas partes aí. Então vamos começar com essa parte. Essa parte aqui, que é o circuito que produz a imagem propriamente dita, ele possui um circuito integrado, que é o maior circuito integrado e o principal da placa Tecon, que é o CI Tecon, que é o CI base de tempo. O que ele faz? Ele recebe os sinais LVDS do conector que vem da placa principal. O que vem no sinal LVDS? Conforme eu já falei para vocês, o sinal LVDS, pelo conector LVDS, vem os sinais de imagem e cor digitalizados, com as três cores básicas da TV, vermelho, verde e azul, correspondente à imagem dos quadros que tem que ser reproduzida. Vem o sinal de clock, vem o sinal de habilitação do display, vem os sinais de endereçamento horizontal e vertical da tela, e vem os sinais de resolução da imagem, que é para o televisor poder adequar a tela, tá? Ou então poder reproduzir ou não na tela, depende da resolução da tela, né? Vocês sabem que a resolução da imagem nunca pode ser maior do que a resolução da tela, porque senão o televisor não vai reproduzir. A resolução da tela pode ser maior do que a resolução da imagem, não o contrário, tá? Então, basicamente, o CI Tecon recebe os sinais RGB codificados, recebe os sinais de endereço horizontal e vertical, o sinal de habilitação, o sincronismo e os sinais de clock, tá? Além da resolução também. Então o que ele faz? Ele decodifica o sinal LVDS e manda esse sinal para um circuito de base de tempo e um conversor, dentro do próprio circuito integrado. O conversor vai fazer a mudança do sinal de 8 bits para 6 bits aqui na saída. Então 8 bits de cada cor, ou seja, o sinal é transferido 8 bits de cada vez para cada cor, para o vermelho, verde e azul, o clock, e aqui ele é convertido em 6 bits para cada cor, já num outro padrão, chamado RSDS. O RSDS é um padrão que o sinal é menor, o sinal ele tem
ele varia de 0 a 0,2 volts, ou seja, o nível lógico baixo e o alto são muito próximos para permitir a transferência de sinal para o display em altíssima velocidade e com mínimo de ruído, tá? Então o sinal que era LVDS 8 bits passa a ser RSDS, um sinal menor, para ser transferido muito mais rápido para o display, tá? E um sinal com menos bits de cada vez, 6 bits para cada uma das cores, tá? E esses sinais vão sair por aqui, depois a gente vai pintar direitinho, vocês vão entender melhor. Muito bem. Aqui dentro do CI-Tecon nós temos um processador, um pequeno processador. Ele vai se comunicar com a memória EPROM. Aqui tem uma memória EPROM que guarda as informações da imagem, principalmente as informações da escala de cinza da imagem. Vocês sabem que uma imagem colorida tem uma escala de cinza. Do branco até o preto tem tons de cinza. E a partir disso as cores são reproduzidas. Então o nível de cinza é uma informação muito importante para o televisor poder corrigir o gama, para poder corrigir a deficiência que a nossa vista tem para diferentes níveis de brilho e contraste, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Então a EPROM, ela guarda informações da imagem que vai ser reproduzida quadro a quadro e é lida pelo processador interno do CI-Tecon, tá? Muito bem, e ele manda esse sinal, essa informação para a base de tempo para formar os sinais RGB já no padrão RSDS e depois para corrigir o gama. Muito bem. Dentro do CI-Tecon nós também temos os endereçadores de linhas e colunas. Vocês sabem que na tela do televisor LCD a imagem é produzida a partir de linhas e colunas, né? Então são colunas, no caso os transistores da tela, o source dos transistores MOSFETs vão acionar as colunas e o gate desses transistores vão acionar as linhas, tá? Então a imagem é lida coluna, coluna, coluna e linha, 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 tá? Como varredura horizontal e vertical dos televisores antigos. Só que o processo é tão rápido que a gente não chega a perceber, tá? Então aqui dentro nós temos os sinais de endereçamento e habilitação horizontal e vertical das linhas e colunas. Beleza, pessoal? Então o CI-Tecon faz isso. Ele decodifica o LVDS para obtenção da imagem, que a imagem vai ser transformada em 6 bits juntamente com o sinal de clock. O processador interno vai mandar e vai fazer a leitura da EPROM com as informações da imagem de cada quadro para a correção do efeito gama, com a escala de cinza. E aqui o endereçamento horizontal e vertical para endereçar e habilitar linhas e colunas na sequência correta. Muito bem. Aqui embaixo na outra folha nós temos o circuito de correção gama, que são várias tensões diferentes, fornecida por divisores de tensão, ou seja, vários resistores em série, e essas tensões têm um ganho de corrente através de buffers, que estão dentro desses CIs aqui, tá vendo? Ó? Nós temos aqui, são 3 CIs, cada CI tem 4 amplificadores operacionais, então seriam 4 buffers em cada CI, mas esse televisor utiliza 10 linhas de correção gama, tá? Então 2 buffers aqui desse circuito integrado não são utilizados. Aqui eu tenho um circuito integrado que juntamente com bobinas, diodos, capacitores, transistores MOSFETs, vão transformar a tensão de alimentação da placa VCOM, que é 12 volts, em outros valores que essa placa necessita para funcionar. Inclusive, pessoal, vai uma dica para vocês. Sempre que você pegar um televisor que o defeito dela seja na placa Tecon, antes de você substituir qualquer coisa, qualquer componente, confira todas as tensões desta placa. Se uma tensão estiver faltando ou estiver errada, a imagem vai ser reproduzida de má qualidade, com cores, brilho e contraste totalmente errado, ou muito branca, ou muito escura, ou não vai ser reproduzida, vai aparecer só uma tela branca, tá? Sem imagem nenhuma. Então, se o defeito do televisor for na placa Tecon, não esqueçam de, primeiro de tudo, conferir todas as tensões desta placa. Então é isso aqui, né, que eu falei para vocês, os CIs que fazem a correção gama, o CI que cuida da alimentação, tá? E aqui nós temos também a tensão, isso aqui já está na parte aqui de cima, a tensão VCOM, ó. A tensão VCOM é obtida a partir de um outro divisor de tensão com um trim-pot para ajuste, 2 buffers, e aqui sai a tensão VCOM. Essa tensão VCOM, conforme eu falei para vocês, vai alimentar todos os eletrodos do cristal líquido ao mesmo tempo. O cristal líquido, para cada subpixel, tem 2 eletrodos. Um eletrodo é controlado pelos sinais RGB
e o outro eletrodo é controlado a partir da tensão VCOM, e como ela é fixa, é a mesma tensão em todos os eletrodos. É claro que se faltar tensão VCOM, o display não vai funcionar, então ele vai ficar a tela toda acesa sem imagem. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram aqui do primeiro vídeo da placa T-Con, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai explicando com um pouco mais de detalhes sobre essa placa. Beleza? Então, por enquanto, muito obrigado. Até a próxima.